Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de missões e evangelismo. Você sabia que não existe dom de evangelismo? Fique comigo até o final, que nós vamos lhe explicar o porquê. Nós queremos aqui com muita alegria dar boas-vindas a todos que estão aqui conosco nesse projeto maravilhoso, o projeto Eclésia, projeto que temos mais de 600 alunos estudando gratuitamente conosco o tema missões e evangelismo. Quero lhe encorajar a que você deixe os seus comentários aqui embaixo deste vídeo, porque esse é um projeto gratuito que visa preparar e capacitar missionários para que possam cumprir melhor a missão de evangelizar. Então, deixe o seu comentário de onde que você está acompanhando este trabalho voluntário que nós estamos fazendo aqui do projeto Eclésia. Vamos então para o conteúdo. O tema de hoje é estratégias práticas de evangelismo. É um tema muito interessante, é um tema muito inspirador. Eu tenho certeza de que você vai ser edificado. Lembrando, esse aqui é o conteúdo do nosso curso. Nós já estamos aqui. Hoje vamos estudar estratégias práticas. Vamos estudar estratégias práticas de evangelismo. E eu tenho certeza de que esse é um conteúdo que agrega muito, que vai esclarecer bastante alguns pontos. Vamos lá então. Uma frase missionária de Oswald Smith, o doutor Missões, que diz o seguinte: se a vontade de Deus é que o mundo o conheça, e se o propósito de Deus é que toda a terra venha ao conhecimento da verdade, e se o desejo de Deus é que todo homem conheça Jesus como Salvador, e você não está interessado em evangelismo e missões, há uma grande probabilidade de você não ter nascido de novo ainda. Então, só para nós já começarmos pensando neste tema muito inspirador e muito desafiador. Se você conhece alguma igreja, alguma liderança, algum movimento que se diz cristão, que não está preocupado com evangelismo e missões, será que de fato eles nasceram de novo? Nós temos aqui os livros, temos aqui alguns dos livros de Oswald Smith, que são livros inspiradores. Ele é o doutor Missões e ele diz que se alguém não se preocupa com a obra missionária, com missões e com evangelismo, provavelmente não nasceu de novo. Mas vamos lá, pense nisso. A salvação da humanidade está nas mãos da igreja, e a igreja é o método de Deus para alcançar o mundo. Deus poderia ter usado os anjos, poderia ter usado os animais. A própria Bíblia diz que quando foi necessário, ele utilizou uma jumenta para falar com Balaão. Quando um discípulo que se julgava invencível, não tinha ninguém que pudesse falar com ele, Deus usou um galo para mostrar o erro dele. Então Deus poderia utilizar inúmeras coisas. O próprio Jesus Cristo disse que se esses se calarem, as próprias pedras clamarão, mas não. Deus escolheu os seres humanos cheios de falhas, seres humanos cheios de defeitos, como o seu método para alcançar o mundo. Então nós precisamos estar conscientes, muito conscientes disso, e não podemos fugir do nosso chamado. E vamos lá. Por que a igreja precisa tanto evangelizar? Pelo menos 3 motivos básicos. Primeiro, porque nós recebemos uma ordem. Segundo, é porque nós temos uma dívida. E em terceiro lugar, é porque nós somos gratos a Deus. Aonde que nós recebemos essa ordem? Marcos, no capítulo 16 e 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não foi um convite, não foi uma sugestão, não foi um comentário despretensioso, simplesmente foi uma ordem. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Também nós somos devedores. O apóstolo Paulo falou em Romanos
na Epístola aos Romanos, no capítulo 1, verso 14 e 15, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, no que depender de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vocês. Nós somos devedores. Tem até um hino que se canta aqui no Brasil: sou devedor pelas almas que vão sem salvação. Então somos devedores e precisamos cumprir o nosso chamado, a nossa missão. E também, por que nós temos que evangelizar? É porque nós somos gratos. Portanto, Hebreus 12, 28 diz: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Então, nós recebemos uma ordem, nós somos devedores e nós somos gratos. É por isto que a igreja precisa evangelizar. Vamos agora para uma conceituação. Nas outras aulas, na primeira e na segunda aula, nós somos bem práticos, mas hoje nós vamos falar um pouquinho de teoria. E vamos lá. Os missiólogos definem, pelo menos, a missão em dois tipos de missão: a missão local e a missão transcultural. Normalmente a missão local ela vai ser desenvolvida ali na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Por quê? Aí mesmo onde você mora, talvez dentro da sua casa, existem pessoas que você precisa alcançar, que você pode alcançar com o Evangelho. Então, missão local é ali, né, basicamente na nossa nação, na nossa região ali. Mas temos também a missão transcultural, que não necessariamente é só quando alguém vai para um outro país, mas basicamente missão transcultural é quando um missionário transpõe as barreiras culturais de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Normalmente são trabalhos evangelísticos que acontecem além das fronteiras culturais do evangelizador. E aí vai entrar aquela questão das tribos, as diversas tribos, né, os diversos grupos, as diversas culturas que existem nas cidades. Isso é missão transcultural. E claro, nós não podemos esquecer que normalmente as pessoas, quando estão falando de missão transcultural, estão pensando só em missões transnacionais. E não é só isso. Missão transcultural, por exemplo, é você, e existem diversos povos, diferentes regiões do país, existem pessoas com linguagens diferentes, com cultura, com hábito, né, com costumes diferentes. Isso já, de forma bem simples, já falando de forma simples, estaria dentro da missão transcultural. E aí tem uma pergunta que normalmente a gente ouve quando as pessoas estão preocupadas em relação à questão da evangelização: qual é o melhor método? Qual que é o método mais infalível, o método mais perfeito para evangelizar? Olha, nós precisamos ter consciência do seguinte: não existe um método que a gente possa considerar como sendo o método perfeito. Existem métodos que funcionam melhor, e existem métodos que funcionam menos. E isso depende também, muitas vezes, das circunstâncias. Mas sempre que a gente for levar em conta a escolha do método, ou do melhor método para aquela situação, para aquela circunstância que nós estamos vivendo, a gente precisa ter pelo menos três coisas em mente. Que o método evangelístico, o melhor método evangelístico, ele tem três objetivos, que é ganhar vidas para Cristo, edificar vidas em Cristo e enviar vidas por Cristo. E aqui, novamente, nós eventualmente identificamos algumas falhas, alguns erros que acontecem no mundo religioso. Aqui nós não estamos criticando a igreja ou A ou B, ou o movimento A ou B, não. Mas muitas vezes alguns movimentos religiosos não estão chamando as pessoas para Cristo. Isto é errado? O apóstolo Paulo disse: olha, importa que o nome de Cristo seja pregado. Uns vão pregar por vanglória, outros por porfia, outros por bel prazer, mas importante é que o nome de Cristo seja pregado. Mas muito melhor ainda é
pregar objetivando única e exclusivamente que essas vidas sejam ganhas para Cristo, sejam edificadas e depois que elas também possam fazer a obra missionária, que é a terceira etapa, que é o enviar vidas por Cristo. Então, o melhor método, conforme está falando aqui, é aquele que se adapta melhor ao povo que se deseja alcançar. Alguns métodos que funcionam nos Estados Unidos não necessariamente vão funcionar aqui no Brasil, ou não necessariamente vão funcionar no seu país aí na África, você que está estudando conosco aí da África, ou em alguns países aqui da América Latina, temos hermanos hablantes também, então, que Deus le bendiga também, hermano. Então, nem sempre o mesmo método vai funcionar da mesma forma em lugares diferentes. Entendido? Vamos para próxima informação ainda. Outro ponto importante ainda falando de teoria missiológica, lembrando que esse é um curso básico, ele é um curso que objetiva preparar e lhe dar ferramentas para que você consiga colocar a mão na massa imediatamente. Né? E claro, depois, se necessário for preciso, a gente traz um curso mais aprofundado. Esse é um curso básico para que você já tenha ferramentas para começar a cumprir o seu chamado imediatamente. Mas vamos lá. O mundo missiológico ele é dividido em 3 grupos, basicamente. Tem aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, que seria o mundo A. Tem aquele mundo B, que as pessoas até ouviram eventualmente falar de Jesus, mas ainda não entregaram a sua vida para Jesus, não confessaram Jesus Cristo como Salvador. E temos o mundo C, que é o mundo considerado como sendo um mundo cristão, incluindo aqueles que só vão na igreja lá no culto de Natal, ou no culto da passagem de ano, ou no culto da Páscoa. Este é o mundo C, que é o mundo cristão. E aí, um ponto importante, uma outra definição, uma definição bíblica do que é evangelho. Existem diversas definições, umas definições mais complicadas, outras mais simplórias, mas eu quero pegar aqui e apresentar basicamente o que a Bíblia define sobre o que é evangelho. De acordo com João 4, 14 e 15, está falando que o evangelho para o sedento ele é a água, para o faminto Jesus Cristo disse, olha, eu sou o pão da vida, para o faminto então ele é o pão da vida. Jesus Cristo disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então para o perdido o evangelho ele é o único caminho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para quem vive em mentiras, o evangelho é a verdade. Para aqueles que não têm mais esperança, ele é a única esperança. E para o Senhor Jesus, o Evangelho era o seu alimento. E o apóstolo Paulo disse, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. E é muito importante nós termos em mente que existe o Evangelho puro, o Evangelho genuíno, mas existe o falso Evangelho. E o próprio apóstolo Paulo, em Gálatas, ele disse, mas ainda que nós mesmos ou um anjo vindo do céu vos apresente outro evangelho que vá além do que vos temos ensinado, que seja anátema. Então precisamos ter cuidado com esses novos evangelhos. Evangelhos sem cruz, evangelhos sem Jesus, sem Bíblia, sem perdão, sem arrependimento. Precisamos ter cuidado com esses evangelhos que são ao gosto do cliente. Entendido? Vamos para o próximo. E aí, uma pergunta muito interessante para nós pensarmos. Quem é que deve evangelizar? Muitas vezes as pessoas pensam o seguinte, não, esse negócio de evangelizar é só o pastor, é só o líder da igreja, é só o líder de departamento que deve evangelizar. Mas na verdade, todos precisam cumprir a sua parte. Efésios 4 diz que Deus escolheu alguns para evangelista e tal, mas todos nós, a orientação de Jesus, lá em Marcos 16 e 15, não foi só para os pastores, não foi só para os evangelistas, não foi só para os líderes de departamento ou alguém que possui algum cargo na igreja, não. Foi para todos, para fazer discípulos de todas as nações. O apóstolo Paulo disse, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então todos nós precisamos evangelizar. E já que todos precisamos evangelizar, como que deve ser a pessoa
do evangelista. Quais são as características do evangelista? Então, primeiro, ele deve ser um verdadeiro crente salvo por Jesus. Ele tem que ter uma vida exemplar e, principalmente, a terceira característica, ele deve ser afável e cheio de simpatia. Porque, claro, Jesus disse: olha, vós sois o sal da terra. Ele não disse que nós somos o docinho do mundo. Não falou isso. Também não falou que nós somos a pimenta do mundo. Não. O sal, ele dá tempero, ele dá sabor, ele conserva. Pimenta em excesso, tempero em excesso, pode acabar estragando o alimento. Então nós temos que ser equilibrados. Lembrando que nós não somos o docinho do mundo, nós temos que temperar. Então nós precisamos ser afáveis e simpáticos se quisermos que as pessoas parem para nos ouvir. Outra característica do evangelista, o evangelista, o que ele deve saber? Ele deve conhecer a Bíblia. Por quê? A Bíblia é a ferramenta de trabalho do evangelista. Então ele precisa conhecer a Bíblia, precisa conhecer, por exemplo, o Salmo 23, Salmo 91, o Sermão do Monte, a oração do Pai Nosso, conhecer sobre a questão da queda do homem, do pecado. Deve conhecer um pouquinho também sobre seitas e religiões adversas, porque muitas vezes ele será questionado, será perguntado sobre esses temas e ele precisa ter uma resposta para aquelas pessoas que perguntam em relação a ele sobre este assunto. Ele também precisa ter alguns cultivos, ele precisa ter uma oração fervorosa, ele deve cultivar a leitura. E esse é um ponto, meus queridos, que é o seguinte: eventualmente algumas pessoas não sabem que estão aqui no curso, não possuem tanta leitura, mas hoje, por exemplo, você vai no YouTube, vai na busca lá do YouTube e vai dizer: olha, quero ouvir o Gênesis capítulo 1. Lá você vai encontrar, normalmente pelo menos em língua portuguesa e inglesa você acaba encontrando. Então você vai lá no YouTube e você pode ouvir. Tem alguns outros projetos que tem a Bíblia inteira em MP3. Então, se você tem dificuldade de leitura, não tem problema, você pode ouvir, né, a palavra de Deus em MP3. Também não apenas ler, mas precisa meditar, precisa refletir, precisa tentar descobrir qual a mensagem de Deus para a nossa vida no dia de hoje. Também o evangelista, ele deve cultivar o desejo de ver as almas salvas, porque muitas vezes as pessoas dizem: eu já estou salvo mesmo, não vou estar me preocupando com esse negócio de alma, evangelismo, testemunho, culto nas ruas. Não, mas não. O missionário, o evangelista tem que ter o desejo de ver as almas salvas. E também ele tem que cultivar o hábito de ir à casa de Deus. Acabamos de ver, por exemplo, no mundo missiológico, que existe o mundo C, né, que é o mundo que inclui os cristãos nominais, que são pessoas que vão uma vez por ano à igreja, que se consideram cristãos. Nós precisamos ter o hábito de ir à casa de Deus. Até porque a Bíblia diz que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Também, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus diz: estarão atentos os meus ouvidos e atentos os meus olhos à oração que se fizer neste lugar. Então nós temos que ter o hábito de ir à casa de Deus constantemente. E a quem que nós devemos evangelizar? Em primeiro lugar, precisamos evangelizar os incontáveis milhões de pessoas de longínquas regiões que não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. Nós falamos já numa aula anterior que existe um dos erros que acontece é concentrar muitos missionários em cidades e locais já evangelizados, enquanto que em regiões que tem muitas pessoas ainda não evangélicas, muitas vezes não se tem evangelho. Em alguns lugares, na região da janela 10/40, por exemplo, um missionário para 1 bilhão de pessoas. É um desafio imenso e praticamente impossível de ser realizado. E hoje no nosso mundo nós temos mais de 8 bilhões de habitantes. E algumas estatísticas dizem que devemos ter entre 60 mil
a 100 mil missionários. Olha só o desafio gigantesco que cada um desses missionários tem para conseguir alcançar essas pessoas. E um ponto triste e bastante preocupante, pelo menos a metade da população da Terra nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Conhece aquela marca de refrigerante famoso, conhece aquela marca de tênis famoso, conhece aquela marca de telefone famoso, aquela da maçãzinha, mas não conhece ao Senhor Jesus. Então, estas é o primeiro grupo que nós precisamos evangelizar. Também precisamos evangelizar aqueles que ainda não pertencem à igreja. Nós já falamos também numa aula anterior que muitas vezes as pessoas ficam querendo pescar no aquário, trazer pessoas das outras igrejas para congregar consigo. Isso não, nós temos que estar lá fora onde os pecadores estão. Ao invés de estar pescando no aquário dos outros, precisamos estar lá fora aonde os pecadores estão. Outro ponto, como que nós podemos evangelizar? E aí aqui tem um dado bem interessante do Dr. Mervyn Housel, que fala do plano de Deus para hoje, que nas igrejas americanas 5% dos membros, das pessoas que estavam no hall de membros, elas já não existem. Outros 10% nunca vão aos cultos. Outros 40% jamais fazem ofertas. Inclusive uma informação do Instituto Barna disse que se 80% dos membros parassem de ir nas igrejas, as ofertas, os dízimos e os cultos continuariam a mesma coisa. Isso citando um dado lá dos Estados Unidos, eu não lembro qual foi o ano que foi feita essa pesquisa. Outro dado, 50% jamais vão às aulas das escolas dominicais também. 60% não vão aos cultos das noites de domingo, 70% não fazem oferta para a obra missionária, outros 75% são só parte do cenário, aos famosos membros de banco, como se diz aqui no Brasil, porque estes nunca fazem parte de nenhuma atividade das suas igrejas. Outros nunca, 80% jamais tomam parte das reuniões de oração da sua igreja. Eu não sei aí no lugar onde você está, como que são as reuniões de orações, pelo menos aqui na congregação onde nós congregamos, os cultos de oração, por incrível que pareça, a casa é cheia, mas escreva para mim aí nos comentários como que são os cultos de oração aí no país onde você mora. Outra coisa, 90% das pessoas que se dizem cristãs nunca fazem culto doméstico e, pasmem os senhores, 95% nunca ganharam uma alma para Cristo. Aqui nós temos um hino famoso aqui que diz: posso tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar, nada fiz e vão-se os dias que lhe posso apresentar. Olha que terrível o lamento de um pioneiro, um grande homem de Deus, que se sentia inútil por não ter feito, ele achava que não tinha feito o suficiente para a obra de Deus. Então, precisamos ter muito cuidado em relação a isso. E aí, como que nós podemos evangelizar? Normalmente a gente ouve que missão se faz com as mãos dos que contribuem, os pés dos que vão e os joelhos dos que oram. Mas nós vamos ver que existem outras formas de fazermos missão. Primeiro é orando. A gente precisa orar para que Deus trabalhe no coração daquelas pessoas que nós vamos evangelizar, que a gente quer alcançar, e principalmente para que Deus nos dê a oportunidade de evangelizar. Também nós precisamos ir até eles. Não adianta nada nós participarmos do melhor curso de evangelismo e missões do mundo se nós não nos dispusermos a evangelizar. Precisamos colocar a mão na massa. Não podemos simplesmente guardar o conhecimento para nós. Precisamos colocar em prática o conhecimento que nós temos. Também nós precisamos nos interessar pelas pessoas. Muitas vezes, e nós vemos que Jesus se interessava pelas pessoas. Muitas vezes as pessoas, e aí nós falamos também na aula daquele sentimento de superioridade eclesiástica, se sentir mais santo, mais puro, que não pode se conversar com pecadores. Precisamos nos interessar com as pessoas. E quando nós mostrarmos interesse, as pessoas vão acabar retribuindo esse interesse e vai ser mais fácil de nós
construirmos amizades e também evangelizarmos. Também nós precisamos despertar a curiosidade. E uma das características do sal, lembrando que eu falei agora há pouco que nós não somos o docinho do mundo, mas sim nós somos o sal, e uma das funções do sal qual que é? É salgar. Só que se uma comida está muito salgada, o que acontece? Provoca sede. E quando a pessoa está com sede, Jesus é a água da vida. Outra coisa, como que nós devemos evangelizar? Entregando a mensagem. Nós precisamos dizer para as pessoas, falar para as pessoas sobre o amor de Deus por elas e o magnífico plano da salvação. Mas nós não podemos ser como o mensageiro sem mensagem, o Aimaas, que ele saiu correndo para levar uma mensagem para o rei, mas quando ele chegou lá, ele disse: olha, eu vi um rebuliço, mas eu não sei do que era. Não podemos ser um mensageiro sem mensagem. Outra coisa, nós podemos convidar uma pessoa para participar de uma cruzada evangelística. É uma das formas de nós evangelizarmos. Muitas vezes nós não vamos ter a habilidade, a facilidade de pregar, deixa eu só baixar a câmera um pouquinho aqui. Nós não vamos ter aquela habilidade de argumentar, mas nós podemos convidar alguém para participar de uma cruzada evangelística. E também nós podemos chamar alguém para participar da aliança com Deus. É basicamente lá na hora do convite, nós podemos ir até a pessoa e perguntar se ela não quer entregar a sua vida para Jesus, se não quer se unir à igreja. Este é um trabalho que todos nós podemos realizar. E também nós podemos evangelizar contribuindo. Muitas vezes a gente não consegue fazer todos esses outros passos, mas nós podemos evangelizar contribuindo. E falando ainda em evangelismo pessoal, qual que é o alvo? O alvo é ganhar almas para Cristo. E qual que é a estratégia? Preparar ganhadores de almas. E aí aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de evangelismo. Nós temos o evangelismo pessoal e temos o evangelismo de massa. Jesus Cristo ele praticou tanto o evangelismo pessoal quanto o evangelismo de massa. Por exemplo, quando Jesus Cristo estava com a samaritana, evangelizando a samaritana, no Evangelho de João, no capítulo 4, ali estava executando, estava realizando o evangelismo pessoal. Quando Filipe evangelizou o eunuco, que era um servo lá, o mordomo de Candace, ele também estava fazendo o evangelismo pessoal. Então, quando Jesus Cristo conversou com a samaritana, com Zaqueu, com Nicodemos, são exemplos práticos de evangelismo pessoal. Mas, e aí um ponto aqui ainda falando de evangelismo pessoal, nem todos sabem usar a rede para pescar, mas todos podem segurar um caniço. Então, vamos colocar a mão na massa e realizar o evangelismo pessoal, porque ele é um método simples, que nem eu falei. Muitas vezes a gente fica só pensando em métodos mirabolantes e métodos super, mega, hiper elaborados, e às vezes o feijãozinho com arroz, que é o método da evangelização pessoal, aquele face a face, olho no olho, ele também funciona. Formas de fazermos o evangelismo pessoal: ele pode ser de casa em casa, utilizando folhetos, pode ser realizado também em hospitais, pode ser realizado por telefone, nas redes sociais, pode ser realizado por carta, nas praças, e também através do discipulado individual, apesar de que o discipulado já entra na terceira etapa, que é discipulado e integração, que nós ainda vamos estudar nesse nosso curso aqui. Como que nós fazemos para entregar folhetos? Normalmente eu já participei, já realizei evangelismo entregando folheto de casa em casa, e teve uma vez que a gente saiu para entregar folhetos, enquanto a gente estava no meio da quadra, um outro irmãozinho já tinha feito a quadra inteira. Como que a gente faz para entregar folhetos?
a gente vai, conversa com a pessoa, explica sobre o que é a mensagem, ouve a pessoa, se preciso a gente já ora pela pessoa. Muitas vezes a pessoa quer desabafar, quer um conselho, quer um pedido de oração, e ali nós já fazemos isso. Não é simplesmente sair entregando como se fosse um papel qualquer, não. O folheto evangelístico, ele tem a melhor mensagem, que é a mensagem do Evangelho, a boa nova. Então precisamos gastar tempo para fazer um trabalho bem feito. E aí, os 10 mandamentos do evangelista pessoal, ele depende do Espírito Santo, em primeiro lugar. Ele prega a Cristo, ele não está falando em nome de placa de igreja A, B ou C. Ele também dá o seu testemunho pessoal de Cristo. Por isso que eu falei, você não saia fazer o evangelismo correndo, não. Você tira tempo, usa. O evangelista também utiliza amplamente a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Ele não ataca outras religiões, isso é muito importante termos em mente. Precisamos respeitar a fé das outras pessoas, né? Sermos positivos e, claro, aquilo que a Bíblia condena, aquilo que de acordo com a Bíblia está errado, a gente, no momento oportuno, a gente vai indicar esse erro, mas jamais atacaremos outras religiões. E principalmente, não pode falar demais. Como eu falei, às vezes as pessoas querem simplesmente desabafar, então temos que dar a oportunidade das pessoas desabafarem. Outra coisa, não temos que estar discutindo, tentar vencer num argumento. Precisamos responder de forma sincera, as perguntas sinceras, sempre procurando falar de Cristo. Outra coisa, sempre tentar levar as pessoas a tomarem uma decisão de entregarem a sua vida para Jesus. E outra coisa, precisamos também ser agradáveis, né, na aparência e apresentação. Está o melhor preparado possível. Afinal de contas, nós vamos estar atuando como embaixadores de Cristo. Então é importante estarmos bem apresentados. E temos que ser constrangidos somente pelo amor de Deus. John Wesley disse: a tua incumbência única sobre a terra é salvar almas. E aí temos também a evangelização em pequenos grupos. E aí muitas vezes, ao invés de uma pessoa só sair distribuindo folhetos, nós podemos sair em grupo para evangelizar. Também podemos realizar estudos bíblicos nos lares, podemos realizar estudos bíblicos em colégios ou no trabalho, podemos ter equipes de evangelização. Por exemplo, em alguns lugares aqui do Brasil, tem equipes de evangelização em uma cidade, que quando vai ter uma campanha evangelística, uma cruzada evangelística nas cidades ao redor, eles vão lá e ajudam. Isso é muito interessante. É um trabalho de equipe em prol do reino de Deus. Um ponto importante, em se tratando de evangelismo, os homens conversam com os homens e as mulheres conversam com as mulheres. E também sempre levando em conta a questão da faixa etária, a questão da cultura. Lembrando que temos que utilizar palavras simples, palavras que sejam fáceis de entender, porque a prudência nunca é demais. E falando da questão de evangelização em pequenos grupos, o apóstolo Paulo utilizou esse método. Nós vemos quando ele estava lá com Barnabé, com Timóteo, com João, eles fizeram isso. Jesus Cristo também tinha a sua equipe de 12 homens. Então vimos sobre o evangelismo pessoal, vimos o evangelismo em grupo e temos também o evangelismo em massa. Jesus Cristo ele utilizou isso aí. Por exemplo, como que nós podemos fazer evangelismo em massa? Através de cruzadas evangelísticas, cultos nos templos, cultos nas praças. O Sermão do Monte, por exemplo, é um exemplo maravilhoso de evangelismo em massa. Paulo, no Areópago, quando ele fala sobre Deus que é desconhecido, também é um exemplo de evangelismo de massa. E como que a gente pode realizar o evangelismo em massa? Através dos meios de comunicação, que é rádio, televisão, jornais, internet, anúncios nas redes sociais, também através de cruzadas
né, conforme nós falamos, né, inclusive lá no grupo foram postados alguns vídeos de cruzadas evangelísticas que nós havíamos citado na aula anterior. Então, são essas ferramentas. Lembrando que, alguns anos atrás, se dizia que o rádio, a TV, não eram de Deus. Tudo isso aí, e agora se fala que a internet não é também. Todas essas aí são ferramentas dadas por Deus à igreja para evangelizar, mas quando nós não utilizamos, a igreja acaba perdendo. Então precisamos utilizar os meios de comunicação, porque Deus tem colocado é, na mão da sua igreja. Muitas igrejas possuem os meios de comunicação, só que, como nós falamos, né, na aula anterior, muitas vezes, por não ter pessoas preparadas para realizar este trabalho, quando uma igreja compra uma rádio que tinha uma boa audiência, ela perde 90% da audiência. Então precisamos produzir conteúdo com qualidade, precisamos preparar uma mensagem de forma adequada, porque no rádio, entenda isso por favor, o rádio é diferente de um culto na igreja. O rádio não é a mesma coisa que o culto na igreja, não. Em outro momento, quando estivermos falando da comunicação, nós vamos detalhar melhor isso, mas já aprenda isso, já saiba disso. O rádio não é a mesma coisa que na igreja. Também nós podemos realizar uma série de conferências, cultos temáticos, e principalmente quando recebermos um visitante na igreja, precisamos dar atenção, permitir, fazer com que as pessoas se sintam acolhidas. Outra forma também de realizar o evangelismo de massa é cultos ou reuniões ao ar livre, debaixo de uma árvore. Aqui no Brasil o pessoal chama de, em alguns lugares chamam de culto relâmpago. É um culto de 15 a 20 minutos numa esquina, debaixo de uma árvore, e você vai para, sei lá, dali a 1 quilômetro de onde você fez o outro culto, e isso é o método que funciona, que produz muitos frutos. E, voltando aqui, sempre é importante distribuir os folhetos para que as pessoas saibam de onde que são aquelas pessoas que estavam realizando aquele culto, porque muitas vezes a pessoa é tocada pela mensagem, ela tem o desejo de ir na igreja, mas ela não sabe aonde que as pessoas que pregaram aquela mensagem que tocou no coração dela são. Então é importante entregar folhetos para que as pessoas saibam onde é a igreja. E principalmente quando são poucas pessoas no culto evangelístico, enquanto um prega, o outro fica distribuindo folhetos e convidando as pessoas para se aproximarem do grupo. E aí, um culto ao ar livre, ele é um culto rápido, porque as pessoas não têm muito tempo nessa época em que as pessoas sempre estão correndo para um lado e para o outro. Precisamos ter objetivos. Não dá para fazer um culto ao ar livre de 3, 4 horas, não. Um culto rápido, com algumas canções e pregação, uma mensagem rápida, e aí vai para o próximo ponto. Também reuniões nos lares. A reunião não pode ser um culto longo, não. Tem que ser um culto... Normalmente eu tenho ensinado que um culto nos lares é de 1 hora no máximo. É para não atrapalhar a rotina daquela casa. Porque afinal de contas as pessoas estão recebendo algumas pessoas ali, mas elas têm a rotina. Então, culto nas casas é diferente da igreja. Tem que ser hinos e canções fáceis de serem cantados. As pessoas podem pegar e perguntar. Tem que ter um clima de cordialidade, camaradagem, amizade, para que todos fiquem bem à vontade, certo? E aí, finalizando a aula de hoje, eu quero finalizar informando a você que não existe o dom de evangelizar. Muitas vezes as pessoas vão dizer: olha, eu não tenho o dom de evangelizar. Puxa vida, como eu queria ter o dom de evangelizar. Esse dom, ele não existe. Ele não existe. Por quê? Evangelizar não depende de dom. Evangelizar, ele é um dever, ele é uma responsabilidade. O próprio Jesus Cristo disse: olha, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, vos nomeei para que vades deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então não existe o dom de evangelizar. Se você até hoje não evangelizava, não testemunhava,
não realizava a obra missionária, porque dizia: "Oh, eu não tenho o dom de evangelizar". Lamento lhe informar, realmente você nunca vai ter esse dom de evangelizar, mas coloque a mão na massa com o conhecimento que você está recebendo aqui no nosso curso, esse curso gratuito. Temos mais de 60 alunos estudando conosco gratuitamente. Você vai estar preparado para cumprir o seu chamado. Permaneça conosco, temos aulas. Nós postamos as aulas nas terças e nas sextas. O meu muito obrigado a você. Lembre-se de deixar o seu comentário aqui embaixo no vídeo do que você achou da aula e de onde que você está assistindo. Um grande abraço a você. Que Deus lhe abençoe, que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família e que tudo aquilo que você colocar às suas mãos possa prosperar no santo nome de Jesus.